Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje começamos com um novo assunto, estatística básica. Vamos nessa, bora estudar. Então, essa minha abordagem ela vai ser bem assim como das outras vezes, de uma forma assim bem reduzida, bem mais simples, né? Não vou aprofundar muito, até porque a- o vídeo fica muito longo e depois fica cansativo e a gente vai perder muito do conteúdo, né? Se o vídeo fica muito extenso. O aproveitamento, né? Perder muito no aproveitamento, porque se torna cansativo. Então vamos lá. A estatística, de um modo geral, eu entendo, né, particularmente, que é assim, o mundo hoje rola e desenrola por conta da estatística, porque a estatística é tudo para nós, né? Por que a gente estuda estatística? Por que se usa a estatística? Basicamente é para tomar decisões, né? Fazer a melhor escolha, né? A melhor maneira de você fazer um investimento, a melhor maneira de você fazer um plantio, a melhor maneira de você estudar uma vacina, a melhor maneira de você fazer distribuição de renda, de investimento nas áreas sociais, né? Para que a gente possa escolher nossos representantes através das eleições. Então, a estatística ela serve para tudo, na medicina, na saúde, na verdade. Então, ela, assim, ela é bem abrangente e muito importante. Então, vamos lá. Para que a gente possa estudar estatística, a gente precisa de três coisas aqui, basicamente. A população, que vai ser o objeto de estudo, né? Então, ela é formada pelo conjunto de elementos que serão estudados, analisados. Esses elementos a gente chama mais especificamente de dados, né? Então, o que é estatística? Estatística é um estudo de dados. A amostra, que a gente chama de amostra, é um pedaço da população, é uma parte da população, então um subconjunto. E variáveis são que variáveis são os objetos de estudo, que eles podem ser quantitativas ou qualitativas. Vamos entender o que significa variável quantitativa e qualitativa. Coloquei aqui uma tabelinha para que a gente possa entender bem essa questão de variáveis. Então, repare que na primeira coluna eu coloquei uma coluna de sexo. É como se eu estivesse entrevistando algumas pessoas e aí vou marcando na minha prancheta as respostas, né, que elas vão dando. Então, para a primeira pessoa entrevistada, sexo masculino, botei a idade, o estado civil dela, solteiro, salário, né, uma pessoa empregada, recebe um salário, cor de cabelo e número de filhos. Então, essa tabela aqui, ela mostra para a gente algumas variáveis dentro dessa pesquisa. O que seriam as variáveis quantitativas? Quantitativas se referem às respostas que vêm para nós em forma de valores, né? Números. Então, quais são as variáveis quantitativas observadas nessa tabela? Aqui a gente tem, por exemplo, 26, a idade dessa pessoa, 30, 28, 32 e 40. Então, essas variáveis aqui, idade, né? Esse dado aqui é uma variável quantitativa, porque a resposta veio em forma de número, né? Quantidade. Já nessa segunda coluna, estado civil, ó, repara que eu já não tenho número, eu tenho palavras, né? Significados. Então, sexo masculino, eu tenho estado civil, eu tenho um solteiro aqui. Quem mais de solteiro no sexo feminino, tem outros solteiros, e demais todos casados. Então, o estado civil seria uma variável quantitativa? Não, uma variável qualitativa, né? Então, variável qualitativa, aqui, ó, nessa segunda coluna. Salário. Salário já é uma variável quantitativa, né? Representada aqui por valor, quantidade, valor, números. A próxima aqui, ó, qualitativa, seria qual? Cor de cabelo, louro, castanho, ruivo, castanho, preto. Então, e a última coluna seria o número de filhos que essas pessoas responderam que têm, variáveis, uma variável quantitativa, né? O número de filhos é uma variável quantitativa. Então, as variáveis quantitativas são aquelas que
se apresenta em forma de valor, quantidade, números, né? Idade, salário, número de filhos. Variáveis qualitativas são representadas por uma preferência, por exemplo, né? De cor, né? Então, no caso do Estado Civil, né? Uma resposta que vem mencionando se a pessoa é solteira, casada, cor de cabelo, etc. Beleza? Então vamos para frente. Então, ó, agora vamos tratar de duas coisas importantes: frequência absoluta e frequência relativa. Ok? O que seria uma frequência absoluta? A frequência absoluta é um número de vezes em que o valor da variável ocorre. Como assim? Vamos voltar naquela tabela para a gente ver como que isso acontece. Já a frequência relativa, que a gente chama de FR, é a razão. Razão, então, vai ser uma, né? Uma razão, uma fração, onde nós vamos ter um numerador e um denominador. Quem é o numerador? É a frequência absoluta. E quem vai ser o denominador? O total de dados coletados, né? Dados disponíveis no nosso universo de pesquisa, né? Então, ele aqui seria esses dados disponíveis aqui, beleza? Então, isso aqui seria um M. Certo? Só acertar aqui esse Azinho aqui. Pronto. Para ficar coerente. Então, vamos voltar na tabela lá anterior. Vou pegar Estado Civil. O que, que a gente tem? A gente tem lá solteiro, né? A gente tem lá, por exemplo, solteiro. E nós temos os casados, certo? Agora vamos ver a frequência absoluta. O que é a frequência absoluta? Número de vezes, né? Então, ó, quantidade, o que nós temos nessa variável lá. Então, vamos contar quantas tem? Então, ó, solteiro. Quantos solteiros eu tenho nessa tabela? Eu tenho um aqui e tenho mais um aqui. Então, eu tenho quantas pessoas que são solteiras? Duas, né? Então, aqui eu tenho dois solteiros. E quantos casados? Casados são quantos? Então, ó, casados a gente tem um, dois e três. Então, três pessoas são Estado Civil casado. Beleza? Então, a gente tem aqui três. Então, um total de quantos? Total de cinco, né? Que são que é o número de pessoas que foram entrevistadas. Bom, a frequência relativa, então, vai ser... Qual vai ser a frequência relativa de solteiro, né? A frequência relativa aqui de solteiro, de repente, o solteiro vai ser o quê? A frequência absoluta que nós encontramos para ele, dividido pelo total 5. Tá? Isso aqui vai dar 0,4. Em porcentagem, a gente tem que esse valor é 40%. Beleza? Bom, como que fica, então, a frequência de casados? Frequência relativa dessa variável aqui, casados, né? Então, nós temos 3, num total de 5 pesquisados. Então, a gente tem 0,6. Então, 0,6 representa aqui para nós 60%. Deu para entender? Tranquilo, né? Então, frequência absoluta é a quantidade, né, observada. Vamos ver lá se tem mais alguma quantidade observada. Né? A gente pode ter aqui, por exemplo, frequência absoluta de filhos, né? Qual seria a frequência absoluta para um filho, né? Um filho só tem uma pessoa que tem um filho, né? Seria esse cara aqui, né? De 30 anos, né? Então, se eu quisesse saber quantas pessoas têm um filho, eu teria que ter uma tabela maior, uma população maior, e ali eu ia ver essa frequência, né? Quantidade de pessoas que têm um filho, quantidade de pessoas que têm dois filhos, quantidade de pessoas que não têm nenhum. Então, eu coloquei uma tabelinha bem assim, pequenininha, só para a gente introduzir esse assunto. Bom, em outros exemplos a gente vai aprofundar mais e trabalhar um pouco mais. Okay? Vou só deixar para vocês, então, um exercício, está aqui, ó, um exercíciozinho,
uma pesquisa socioeconômica sobre itens de conforto, perguntou-se a cada um dos 800 entrevistados quantos aparelhos de TV em cores há em sua residência. O resultado da pesquisa está aqui nessa tabela e eu quero que vocês completem, né? Completem aqui os valores que faltam para que a gente possa depois responder a letra B. Beleza? Então, vou deixar para vocês pensarem, completarem a tabela e responder o item B. Tá? O item B, ele pega aqui essa amostra, né, que é uma amostra de quantas pessoas? 800 pessoas. Então, lembra, quando a gente falou em população e amostra, a população, então, aqui total seria 680 domicílios, né? A gente está fazendo uma pesquisa, quer dizer, uma pura amostra, apenas com 800 entrevistados, 800 famílias, 800 residências. Tá? Então, esse resultado da amostra vai refletir no resultado da população inteira. Beleza? Vou deixar para vocês aí pensarem e responderem para mim. Bons estudos, até a próxima.